se causou dano, sim. Ah, e precisa ser ressarcido, sim, mas há que se ter parâmetros. O que diz a lei? Então, a situação anterior, não havia nenhuma regulamentação sobre isso. Legal. A lei atual, ela estabelece quem são os responsáveis para pagar o dano. Então, todo aquele que causa um dano vai ser responsável pelo seu pagamento. Isso é importante, a gente vai depois vou fazer uma pergunta aqui para o Luiz Fernando, porque ela define quem é o sujeito ativo do dano, ou passivo na indenização. Né? Todo aquele que dá causa ao dano é que vai pagar por ele. E, além disso, ela estabelece alguns critérios para que o juiz balize o valor da indenização, natureza do bem jurídico tutelado, ou seja, o que foi violado, por exemplo, se foi um dedo, se foi dois dedos, uma mão, um pé, a vida, possibilidade de superação física ou psicológica, que tamanho foi esse dano, se gerou algo insuperável, as condições em que ocorreu, se houve uma retratação do empregador, se houve medidas tomadas pela empresa para diminuir isso. Por exemplo, assédio moral. Tem lá empresa grande, tem vários empregados, e um dos seus empregados, gestores, é um psicopata. Ele gosta de mandar e de humilhar os demais empregados. A empresa já tentou de todos os meios, faz curso, treinamento, coloca 0800, mas mesmo assim ele continua, porque dele, intrínseco, ele continua causando esse dano. A empresa pode, numa ação trabalhista, mostrar, olha, eu já fiz curso, já fiz treinamento, tenho um canal de denúncia, mas, não obstante tudo isso, ainda aconteceu esse dano. Eu já tentei de tudo, mas aconteceu. Demiti esse camarada. Então, isso tudo a empresa vai poder suscitar num processo para que isso o juiz leve em consideração na hora de fixar o dano. Então, com isso tudo, ele vai fixar um valor de dano, e, além disso, o valor do dano está vinculado ao salário e ao tamanho do dano causado. Então, se ela for leve, até 3 vezes o valor do salário. Se ela for média, até 5 vezes. Se ela for grave, até 20 vezes. E se ela for gravíssima, até 50 vezes. Esse é o parâmetro. Hoje, o máximo... E qual seria o dano maior ao trabalhador? O mais grave, o gravíssimo de todos. O ápice. A morte, a vida. Então, se um camarada morrer, o maior dano que ele pode conseguir no seu trabalho é 50 vezes o seu salário. E aí você tem se dito, vem cá, mas agora o valor do salário vai quantificar a moral do empregado? Ou seja, empregado que ganha pouco vai ter uma pequena indenização. O empregado que ganha mais vai ter uma grande indenização. Isso é correto? É legítimo? Ora, isso se discutiu muito na época da criação ou jurisprudencial das indenizações por dano moral. Tinha gente que dizia que o dano moral não podia ser ressarcido. Por quê? Esse dano moral ele não tem preço. E aí o exemplo da doutrina era sempre a perda de um filho. Quanto vale perder um filho? Alguém tem esse número na cabeça? Quanto que custa a perda de um filho? Ninguém sabe. É algo imensurável. Então, isso aqui, a indenização não repõe a situação anterior, não estabelece o status quo ante. Não é isso que se presta à indenização. A indenização se presta a reparar um pouco da dor, que não vai ser nunca integral, só uma parte dela vai ser reposta. Entende? Então, por isso, não há nenhum problema nessa vinculação ao salário. Até porque me parece absolutamente razoável isso. Porque o empregado que ganha menos, ele tem um padrão de vida inferior àquele que ganha mais. De sorte que aquela dor, para reparar aquela dor, o valor não precisa ser tão grande como sob pena da gente criar uma loteria. Então, é um parâmetro, me parece absolutamente legítimo, razoável, e hoje não tem parâmetro nenhum. Hoje o empregado que perde um dedo pode ganhar numa turma R$5.000 e na outra turma R$100.000. É contra isso que a lei vem. Ela tenta estabelecer um balizamento. Bem ou mal, ruim, errado ou certo, não importa. O que importa é que há um balizador e, de fato, vai se estabelecer relações mais equânimes no seu trabalho. Mas, de novo, isso é importante. Aqui, a gente não está repondo a moral do trabalhador. Não. Eu estou indenizando, tentando minimizar os efeitos que isso foi causado. Eu vou aproveitar, a gente vai fazer um jogral aqui, cada um vai apresentar um slide. Mas antes de passar para o próximo slide, eu vou fazer uma pergunta para o Luiz Fernando,
que a lei ela diz o seguinte, a nova lei, estabelece quem são os responsáveis pelo dano e quem vai ter que pagar esse dano. A gente sabe que, até na lei da terceirização, se estabelece a responsabilidade subsidiária. Se eu contrato uma empresa terceira e essa empresa terceira causou um dano moral para o trabalhador e esse trabalhador pede um dano moral, eu vou poder sofrer essa condenação subsidiária no seu trabalho, ou a lei nova, quando ela diz que, e ela diz expressamente, sobre dano moral, só valerão as regras estabelecidas nessa lei. Se pode ter uma condenação subsidiária por dano moral, por indenização por dano moral. Bom, vou tentar seguir a sugestão do Eduardo e ser breve, apesar dele não ter seguido a sua própria orientação. Nós perdemos 15 minutos num tema só, num slide, mas o tema ele é interessante, ele provoca essa reflexão. Quando nós falamos em dano extrapatrimonial, nós falamos em dano moral, nós podemos relembrar da época em que se discutia se a própria Justiça do Trabalho tinha competência para julgar as ações com pedido de dano moral. Porque antes da emenda constitucional de 45, lá em 2005, se não me engano, a competência era mais restrita e, na época, quando se absorveu, então, a Justiça do Trabalho absorveu a competência para julgar os pedidos de dano moral, se discutiu muito a questão do dano moral, se ele estava incluído na responsabilidade subsidiária ou não, na medida em que não se tratava, ou pelo menos a discussão era essa, não se tratava de uma parcela trabalhista, não era um direito trabalhista. Pois bem, naquela época, e se consolidou até chegarmos hoje, já a jurisprudência consolidou no sentido de que, sim, o dano moral está abrangido na responsabilidade subsidiária. E, apesar da legislação da reforma trabalhista trazer essa previsão expressa que, efetivamente, permite essa conclusão, nós estamos falando em responsabilidade. Responsabilidade traz no seu bojo culpa em eligendo e culpa em vigilando, que são os elementos que, desde a origem, formaram a súmula 331 na parte que estabelece a responsabilidade subsidiária. Então, no meu ponto de vista, não obstante essa previsão permitir essa leitura, me parece que ainda assim persiste a responsabilidade do tomador de serviço em hipótese de dano moral. Eu vou só fazer a réplica aqui rápida, porque eu não segui a minha própria orientação mesmo, de fato. Eu acho que, como a lei agora ela disse que será responsável na medida da sua responsabilidade ou do seu ato, normalmente nessas condenações subsidiárias, o dano é o mesmo. Então, condena o dano à empregadora e se ela não pagar, subsidiariamente, quem paga é a subsidiária. O que talvez agora é possível ser alegado, olha, eu não tenho por que pagar, porque eu não dei causa a esse dano, mas, hipoteticamente, se eu dei causa, ele não pode ser no mesmo percentual, no mesmo valor da tomadora. Ele teria que ser um percentual inferior, em função até mesmo dos critérios estabelecidos na lei. Bom, vamos então para o próximo tema, que é a homologação de acordo extrajudicial. Esse descolamento que foi dito pelo Eduardo foi um dos motes do legislador, no sentido de tentar afastar a litigiosidade, ou seja, nós estávamos numa realidade onde todos os litígios de empregado e empregador tinha um único caminho, um único destino, a Justiça do Trabalho. Nós estamos falando de direitos indisponíveis, que não podem ser negociados extrajudicialmente, sequer por arbitragem, na regra que nós temos ainda em vigor, mas vem a reforma trabalhista visando acabar com esse litígio, acabar com esse grande número de ações, grande número de conflitos judiciais, instituiu a possibilidade do acordo extrajudicial. E junto veio... Está melhor? Melhor assim. Então veio... O legislador introduziu essa previsão do acordo extrajudicial
e trouxe, na parte processual, o procedimento a ser adotado em relação a esses acordos. Então, um acordo ele vai ter que ser... Hoje que nós temos aquela realidade, o empregado e o empregador podem chegar a um consenso, tem alguns débitos, mas ligam lá para o escritório. Luiz Fernando, posso fazer um acordo aqui com o meu empregado? Eu devo para ele aqui só um período de férias, um acordo extrajudicial, ele dá a quitação. Juridicamente, ele vai valer como um recibo. Não tem poder nenhum de quitação. Um acordo extrajudicial hoje não tem validade. Muitas vezes isso gerava algumas lides, até certo ponto, fictícias, né? Porque se ia para ação trabalhista, cada um com seu advogado, mas só para obter a chancela e a segurança jurídica advinda da conciliação. O legislador, então, institui a possibilidade de, havendo acordo extrajudicial, cada um representado por seu advogado, que necessariamente devem estar presentes, ou seja, não existe acordo extrajudicial sem a presença de advogado, cada um com seu advogado, sendo que é uma faculdade do empregado utilizar o advogado do sindicato, podem fazer uma conciliação e submeter essa conciliação extrajudicial à homologação judicial. O juiz, então, recebe essa homologação. Se ele achar pertinente, em 15 dias, ele designa uma audiência. Se achar desnecessária a audiência, ele pode homologar essa conciliação em gabinete, né? Uma vez homologado, o processo, a conciliação tem valor jurídico. Não, a partir do momento que se entra com o pedido de homologação, suspende o prazo prescricional e ele só retoma a sua contagem após o trânsito em julgado da decisão que não homologou a conciliação. Esse pedido de homologação também não afasta os prazos rescisórios, ou seja, a empresa continua com o prazo de 10 dias para homologação, para pagamento das reservas rescisórias, e, se não cumprir, vai ser imputado ao empregador a multa prevista no artigo 477. Então, são essas as... Vamos passar para o próximo, então, aqui, que é procedimento para a criação de súmulas. Aqui a gente vai tentar dar mais tempo para os temas que são mais relevantes e menos tempo para os menos relevantes. Na verdade, o que acontece? O que o legislador fez aqui? Ele disse o seguinte: olha, estão criando muita súmula. O juiz do trabalho está virando um legislador. Então, nós vamos ter que dar um freio nisso. Então, agora, para criar uma súmula, um juiz do trabalho tem que juntar... É o que diz os requisitos ali. É necessário 2/3 dos membros do respectivo tribunal, caso a mesma matéria tenha sido decidida de forma idêntica, por no mínimo 2/3 da turma, no mínimo 10 sessões, podendo ainda por maioria de 2/3 dos seus membros, desde que todos tenham pulado num pé só e assobiado e chupado cana, manga. Na verdade, assim, os requisitos. Aqui, o objetivo da lei foi assim: ó, não façam mais súmula. Se fizerem alguma súmula, tem que ser algo que ninguém naquele tribunal pense de forma diferente. Então, hoje, não há muitas regras sobre isso, sobre a criação de súmulas. As regras não são regras legais, são do próprio regimento interno. Os próprios juízes é que estabelecem quais são as regras. Cada tribunal tem uma regra diferente. Agora não, veio o legislador e diz: olha, querem se meter na nossa seara, quase isso, né? Que também tem outra previsão que diz que não pode estabelecer uma súmula que tenha conteúdo de lei, mas, enfim, querem uniformizar a jurisprudência, o façam através desse critério, ou seja, com todos os cumprimentos rígidos, para que esteja bem claro que aquele tribunal inteiro só pensa de uma mesma forma. Isso tem um lado positivo e um lado negativo. O lado positivo é que vai diminuir o número de súmulas. O lado negativo é que, muitas vezes, as súmulas são necessárias e racionais para que se evite um âmbito maior de discussões. Bom, a regra de contagem de prazos mudou a partir da lei. Hoje nós temos uma regra em que só se considera os prazos processuais, a contagem ela se dá de maneira contínua, desconsiderando o primeiro e considerando o último na contagem.
o legislador trouxe a regra do Código de Processo Civil para a CLT, estabelecendo que a contagem dos prazos processuais se dará em dias úteis, né? E ainda permite que o juiz ele altere os prazos legais quando entender necessário ou em virtude de força maior. É uma alteração bem simples, mas que vai gerar um efeito prático bastante importante para a vida de todos os advogados. Que mudou também o teto para custos processuais. Todo mundo sabe que no seu trabalho, quando tem uma condenação, você tem que pagar custas relativas ao processo. Ela é calculada à base de 2% do valor da condenação. Isso não tem nada a ver com depósito recursal. São valores de custas que são devidas ao Estado. Então, o que acontece? Infelizmente, muitas vezes tem uma sentença que não observa alguns requisitos, não observa jurisprudência. Por exemplo, tem uma juíza aqui no Rio Grande do Sul que não observa a prescrição. Então, processo que normalmente pode dar 10, 20 mil reais, na mão dela dão 200, 300, 500 mil reais. Isso acarreta 2% em cima disso, um valor elevadíssimo de custas. Então, a ideia é botar um teto, seria para que não precisasse pagar custas tão elevadas. Acontece que esse teto ficou muito alto. O teto ficou 4 vezes o limite máximo dos benefícios do regime geral da Previdência Social, que dá algo em torno de 22 mil reais. Então, assim, grosso modo, teria uma condenação de 1 milhão, 2% daria esses 20 mil. Teria que ter uma condenação acima de 1 milhão. Isso seria aplicável para condenações acima de 1 milhão, algo extremamente raro, não precisa perder tanto tempo aqui discutindo. Bom, a questão da concessão do benefício da justiça gratuita é um tema bem relevante, que advindo com a legislação nova. Hoje nós temos uma regra que é bem flexível. Praticamente todos os reclamantes eles obtêm o benefício da justiça gratuita, porque a regra atual estabelece que o empregado que receber valor inferior a 2 salários mínimos ou que declare que não tem condições de promover uma ação judicial sem prejuízo do sustento e sem prejuízo do sustento da sua família, ele está isento de custas, né? Essa regra ela é bastante alterada, né? Um dos objetivos do legislador foi diminuir o ajuizamento de ações e um dos pontos em que ele trabalhou nesse aspecto foi a alteração das regras do benefício da justiça gratuita. Com a nova lei, como é que vai funcionar esse benefício? O empregado só vai ter direito ao benefício da assistência judiciária gratuita se ele receber valores inferiores a 40% do valor máximo do benefício da Previdência Social, que hoje gira em torno de R$ 5.500. Então, nós teremos aí 40%, dá em torno de R$ 2.200. É o valor hoje não, é o valor com a reforma trabalhista, contra 2 salários mínimos, que deve dar não dá R$ 1.900. Então, a diferença de patamares entre o critério antigo e o critério novo não é muito significativo no que diz respeito à remuneração. Nós teremos uma diferença de R$ 300. Ocorre que esse critério objetivo nunca foi muito observado pelos juízes na hora de conceder assistência judiciária gratuita. Contudo, a legislação nova estabelece que, ainda assim, é permitido conceder o benefício de assistência judiciária gratuita se o empregado demonstrar que não tem condições financeiras de promover a ação. Mas, nesse caso, ele tem que comprovar a sua impossibilidade econômica de promover o processo sem prejuízo do seu sustento. E aí é que entra uma grande dúvida que a gente vai enfrentar no dia a dia, na prática, é como se dará essa comprovação. De que maneira se o empregado vai comprovar a sua impossibilidade financeira. Estávamos conversando, se o empregado, vamos supor, ganhe uma remuneração de R$ 5.000, mas junte no processo uma fatura de cartão de crédito de R$ 8.000, isso é prova de que ele tem um gasto maior do que o seu rendimento e, por consequência, não tem condições e não poderia, então, pagar umas custas processuais, estaria albergado nesse benefício.
vários aspectos desse vão ser enfrentados no dia a dia. E aí a Justiça do Trabalho vai se responsabilizar por amadurecer essa discussão. E eu não tenho dúvida que, conhecendo a Justiça do Trabalho, com a característica que ela tem, esse olhar vai ser bem flexível, né? Eles não vão ser tão rigorosos no momento de exigir essa comprovação. Eu tenho um pouco de dúvida. Eu acho que porque o seu trabalho é muito amplo, então tem vários matizes ideológicos, cada juiz. E tem muito juiz que odeia reclamante no sentido, não do reclamante, odeia julgar processo. Ele odeia o trabalho dele, odeia aquele monte de processo, ele quer diminuir aquele monte de processo. Então, esse é um sintoma. Como o seu trabalho é grátis, ela fica muito acessível e muito bom para quem quer. Vai lá, reclama e não paga nada. Então, camarada, tem muito juiz que vai, sim, eu acho, implicar com essa regra. Vem cá, meu amiguinho, tu não tem condição mesmo de pagar esse teu advogado? Porque, via de regra, a gente sabe que, além de receber os honorários, muitas vezes, no processo, ele paga para o advogado do reclamante. Ele paga. Então, isso é uma ficção. Então, o que essa assistência judiciária gratuita, eu acho que pode ser, pode acarretar alguns juízes. Isso vai ser importante para os advogados de reclamada também, porque a gente vai ver depois tem reflexo nos honorários. Isso vai ser uma nova possibilidade de briga no processo. A empresa ou a reclamada vai ter que impugnar. Não, esse camarada... ele vai dizer, por exemplo, no exemplo do Luiz Fernando, ganhava R$5.000. Ganhou R$5.000 durante 5 anos, meu amigo. Tu tem condição de pagar o teu advogado. Ele vai dizer, não, mas tu não conhece a minha mulher, meu amigo. O cartão de crédito da minha mulher é de R$7.000. Então, isso vai ser essa discussão que vai se trabalhar. A gente vai pedir para juntar o imposto de renda do reclamante, ele vai dizer muitas vezes que isso é sigilo. Vai ser uma nova discussão no processo. Em resumo, a discussão vai ser, ele tem condições de pagar um advogado ou não? E o que vai ser apreciado nisso? O patrimônio dele, ou se ele é empregado, salário, enfim, patrimônio, e o custo de vida dele. Porque o que diz a lei é ele não pode sofrer prejuízo na vida dele para pagar um advogado. Só lembrando que a minha convicção ou a minha expectativa em relação a isso é com base nas manifestações dos próprios juízes, né, que já disseram que esses artigos sobre a assistência judiciária gratuita são inconstitucionais e, aliás, são esses artigos que foram objeto da primeira ação direta de inconstitucionalidade que hoje já apresentada. Primeira e única. E essa é uma observação interessante, que, de fato, mas esse é outro ponto. Quem se manifesta é porque é contra. Eu não vi nenhum, salvo o amigo do Flávio, o juiz Marlos Melek, eu não vi ninguém defender a reforma trabalhista. Mas eu já conversando com alguns, informalmente dizem que não é tão ruim assim. Então, assim, tem no âmbito do seu trabalho vários juízes que pensam o contrário, só que assim, a maioria muitas vezes é silenciosa e a minoria é barulhenta. A gente vê em qualquer discussão, né, em grupo, todo mundo frequenta grupo de WhatsApp. Os chatos é que não calam a boca. Então, esse é o ponto. O juiz, o que está reclamando, talvez, eu não tenho essa convicção também, não tenho mas talvez seja a minoria. Bom, honorários periciais vai seguir a mesma regra atual hoje. A única questão que muda é em relação a essa questão da assistência judiciária. Eu vou passar para o próximo ponto, que ele é muito relevante, que é o honorário de sucumbência, que o Luiz Fernando vai falar. E que segue na esteira da assistência judiciária gratuita, porque o espírito do legislador é o mesmo, né? Quando ele restringe a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita e quando ele estabelece a previsão de honorários de sucumbência no seu trabalho, é reduzir a quantidade de ações, ou pelo menos que as ações sejam ajuizadas de forma responsável, né? Porque agora vai custar caro ajuizar uma ação de forma irresponsável, uma ação que não seja legítima, ou que não, pelo menos que não seja legítima a pretensão. As ações aventureiras vão começar a diminuir, pelo menos a expectativa do legislador e a expectativa de todos os que acreditam que esse artigo venha a ser aplicado como escrito na lei está, que determina que, ao contrário do que nós temos hoje, que os honorários são devidos apenas nas hipóteses da assistência, os honorários assistenciais, que são só quando o empregado declara a sua condição de miserabilidade e detém
um patrocínio por um advogado credenciado ao sindicato, com a nova lei, passa a existir o honorário de sucumbência. Ou seja, todo o processo que tenha sido julgado procedente ou improcedente, o sucumbente terá que pagar honorários de sucumbência, que deverão ser fixados de no mínimo 15% e no mínimo 5% e no máximo 15% sobre o valor que resultar da liquidação. Pois bem, o juiz, obviamente, na hora de fixar o percentual, ele vai atentar para os critérios previstos em lei, que vão desde o grau de zelo profissional, ao local de prestação de serviço, o trabalho realizado pelo advogado, aspectos importantes que hoje são considerados na mensuração dos honorários na esfera civil e que são trazidos para a Justiça do Trabalho. Mas o mais importante, a questão da sucumbência. O empregado faz 30 pedidos, 15 pedidos, e agora, com a nova legislação, ele tem que colocar valor líquido em cada pedido. Enfim, nós temos lá 30 pedidos que somam R$100 mil. Ele tem êxito em, minimamente, dois pedidos que geram uma condenação de R$10 mil. Nós teremos uma sucumbência em favor do advogado do reclamante, sendo calculado com base em R$10 mil, e uma sucumbência a ser paga para o advogado da empresa com base em R$90 mil não alcançados pelo êxito. Essa é a leitura inicial que se fez, mas há muita dúvida em relação ao critério a ser estabelecido na hora de fixar os honorários de sucumbência, porque a lei traz um parágrafo específico para a situação de sucumbência recíproca. E na sucumbência recíproca, a lei fala que o juiz fixará. Então, ele vai fixar, provavelmente, um valor, e não percentual. Porque, quando nós falamos em percentual, em honorários, fala em valor da liquidação. Nunca é do pedido líquido, fala sempre da liquidação da sentença, e não do pedido líquido. Então, muita discussão ainda será travada na maneira de cálculo desses honorários de sucumbência. O certo é que, mesmo empregado, mesmo empregado detentor de assistência judiciária gratuita, ele deverá pagar os honorários sucumbenciais, desde que ele obtenha créditos no mesmo processo ou em outro processo. Em caso de improcedência total, em que não existam créditos no mesmo processo e que a empresa não consiga, enfim, cobrar, ele vai ter durante 2 anos a possibilidade de, sendo detentor de assistência judiciária gratuita, não pagar esse valor. Ultrapassados esses 2 anos e a empresa não demonstrando que ele não mais detém a condição de miserabilidade, essa condenação ela está extinta, não vai ser cobrado esses valores. Isso é importante. Qual é a consequência disso, eu tenho também conversado com vários advogados de trabalhistas de empregados. Isso começou a gerar medo nos advogados. Isso é bom. E medo nos reclamantes. Por quê? O que o Luciano disse, e tem toda a razão. O empregado vai pagar pelo que ele perder. Hoje, ele só ganha pelo que ele ganhar. Agora, ele paga pelo que ele perder. Então, se ele pedir muito, mais do que ele deve, ele vai talvez pagar muito. Então, hoje, e vamos pegar um exemplo. Chega lá um camarada no escritório do advogado de reclamante. Diz, olha, e normalmente é isso que acontece também. O cara vai no escritório do advogado e diz, olha, eu quero pedir, sempre assim, um desvio de função. Reclamante adora desvio de função. Advogado odeia desvio de função, porque desvio de função é difícil de provar, quase nunca dá nada. Então o cara vai lá para pedir desvio de função, mas ele sai de lá com um monte de pedido. Porque daí o advogado olha, não, mas só um pouquinho, mas tem umas horas extras aqui, um adicional de insalubridade a colar, uma indenização por dano moral aqui, enfim. Ele acaba implementando, majorando aquela reclamação trabalhista. Agora, ele não vai poder fazer isso. Ou, se fizer, vai ser muito irresponsável. Porque se ele fizer e perder,
o reclamante vai ter que pagar. Então, já está acontecendo, nessas entrevistas, advogados de reclamante já estão certificando termos com os reclamantes. Ou seja, olha, ele faz um termo. Olha, vai ser difícil ganhar. E se ganhar, e se perder, tu vai ter que pagar. E aquilo ele assina um termo. Então, o cara só vai entrar se ele assinar aquele termo. Estou dando um exemplo de advogados que têm um mínimo de responsabilidade, né? Isso, naturalmente, obviamente, vai causar um freio ao ajuizamento de ações, especialmente aquelas ações maiores ou mais arriscadas. Então, uma discussão que sempre se tem, artigo 62, o cargo de confiança, que, imagina, pegar uma média, um empregado que ganha 10 mil reais e que discute 162, ganhando algumas horas extras, pode chegar em 1 milhão. Agora, se ele perder, ele ganha nada. Então, é uma ação extremamente arriscada. E se ele tiver um mínimo de possibilidade de perder, talvez ele não ajuize. Então, esse mercado de ações mais estratégicas, de ações mais gordas, ou ações mais caras, tende, naturalmente, a dar uma freada. Bom, responsabilidade por dano processual. Isso aqui, na verdade, também muda pouca coisa, porque, basicamente, a lei trabalhista acabou se adaptando à lei processual. O Código de Processo Civil, sobre a ideia do princípio colaborativo, de que as partes não têm que colaborar com o melhor resultado do processo, ou seja, o resultado mais justo. Então, o advogado ele não está lá para ganhar o processo, e sim para chegar numa ideia de justiça. Essa é a lógica do princípio colaborativo e a lógica que permeou o Código de Processo Civil. Ela foi trazida para a lei trabalhista. Então, estabelecendo-se algumas multas por litigância de má-fé. A grande novidade e o que muda da lei trabalhista em relação ao processo civil é a possibilidade de multa para testemunha que mentir em processo. Isso não existe em lugar nenhum. Eu nunca vi, e é uma novidade. E aí, de novo, na ideia de reação a uma ação. Provavelmente, mas é um absurdo criar uma multa para uma testemunha que mentir em processo. Bom, é porque mentem, né? Só pode ser por isso. Então, essa é uma novidade. Hoje, qual é a pena para aquele que mentir em juízo? É a prisão. Aí vamos dizer, bom, mas diminuíram, então. O camarada podia ser preso, agora ele vai poder pagar. O problema é que eu não conheço ninguém que foi preso por conta disso, e como a pena ela era muito grave e elevada, nenhum juiz aplicava. Agora, como a pena é mais razoável, menor, provavelmente, acredito que talvez alguns juízes tomem coragem e apliquem essa multa às testemunhas que comprovadamente mentirem em processo. E que serão cobradas no mesmo processo. Essa questão da cobrança vai ser delicada. Como vai ser cobrada, quais são os bens, mas, enfim, a cobrança é nos autos do mesmo processo. Exceção de incompetência territorial. Nós estamos acostumados com a sistemática atual em que nós apresentamos a exceção de competência em razão do lugar por ocasião da apresentação da defesa. A legislação trabalhista ela altera esse procedimento e é importante que as empresas tenham bastante atenção nesse aspecto, porque hoje nós recebemos uma notificação para a audiência inicial, olhamos ali a audiência para dezembro, deixamos no lado, vamos fazer outras coisas, damos prioridade para outras coisas. Depois de 5 dias, 10 dias, 15 dias, 20 dias, mandamos para o advogado. Se nós fizermos isso com o rito novo da CLT, nós estaremos perdendo o prazo para a apresentação da exceção de competência em razão do lugar, que passa a ser de 5 dias a partir do recebimento da notificação. Então, a empresa recebeu a notificação da audiência, ela tem 5 dias para apresentar em peça escrita a sua exceção de competência em razão do lugar. Apresentada a exceção de competência, o juiz suspende a audiência inicial e dá vista à parte contrária para apresentar manifestação. O juiz, com a manifestação da parte contrária, pode designar a audiência no caso de necessidade de prova, ou pode julgar de imediato essa exceção de incompetência. Havendo necessidade de prova, fica garantido ao recipiente, que é o reclamado,
que ele seja ouvido, ele e as suas testemunhas sejam ouvidos no local onde ele alega ser o juízo competente para julgar essa ação. Por exemplo, a ação foi ajuizada em Porto Alegre, a empresa tem sede em Minas Gerais. Por incrível que pareça, hoje tem reclamantes, até nem é tão incrível, mas porque o nosso tribunal é um dos tribunais mais paternalistas e mais interessantes para advogar na condição de reclamante. Isso tem acontecido e não com tão pouca frequência. Se elege a cidade de Porto Alegre ou alguma cidade do Rio Grande do Sul para ajuizar a ação. E a jurisprudência tem flexibilizado a regra de acesso à justiça e essas ações têm tramitado, muitas vezes, num local que não previsto em lei. Mas, nesse caso, uma ação ajuizada em Porto Alegre, empresa com sede em Minas Gerais, ela alega a exceção de competência. Se tiver necessidade de prova, vai ser distribuída uma carta precatória para Belo Horizonte, se for o caso, e lá em Belo Horizonte vai ser ouvido o depoimento do preposto e as suas testemunhas, para instruir a exceção de incompetência. Uma vez instruído, produzida toda a prova, o juiz julga. Julgada a exceção de competência, é designado no juízo competente a audiência inicial e aí o trâmite segue normalmente. O ônus da prova. O que muda, na verdade, a lei passa a prever o que a doutrina e o próprio Código de Processo Civil já previam. A regra geral é: quem prova tem que provar quem alega. Então, eu aleguei um fato, eu tenho que provar. Se eu alego um fato desconstitutivo daquele fato alegado, sou eu que tenho que provar. Essa é a regra básica e ela não muda. Acontece que, por algumas ocasiões, é a teoria da carga dinâmica da prova, que prevê a possibilidade da inversão da prova. Ou seja, olha, eu aleguei, mas é muito complicado eu provar. Casos como assédio sexual, por exemplo. Normalmente o assédio sexual é feito entre quatro paredes, entre poucas pessoas, é difícil provar. Então é possível que nesses casos, dadas algumas circunstâncias, o juiz olhe e diga: esse caso não vai ser quem alegou o fato que vai provar, é a outra parte. Isso tem que ser uma decisão motivada e, obviamente, tem que ser uma decisão antes da instrução. Óbvio, né? Porque não pode. Mas isso acontece hoje. Inversão de ônus da prova depois da instrução. Ou seja, eu nem sabia que o ônus era meu e eu fui penalizado por isso. Então, a lei ela diz: quer mexer na regra de ônus da prova? Mexa. Juiz, possa mexe. Agora, se mexer, tem que avisar que vai mexer e tem que avisar: o ônus é teu, tu vai ter que provar. E isso tem que ser feito antes da audiência de instrução. Hipoteticamente, num exemplo, chegou lá, estou tranquilo, não tenho o ônus da prova. Chega na audiência, o juiz diz: vem cá, meu amiguinho, troquei o ônus aqui, não é mais ele. É tu que tem que provar. Aí tu está sem testemunha. Opa, continua tendo prejuízo. A lei autoriza que, a pedido da parte, essa audiência seja adiada para uma próxima oportunidade. Se eu já tiver as testemunhas e quiser fazer a audiência naquele momento, não tem problema. Isso tem dois efeitos. Nessa inversão, é possível que se cause mais adiamentos de audiência, o que hoje, o adiamento de uma audiência, é a grande causa de demora dos processos judiciais hoje, porque com o trâmite eletrônico, acabou a demora de papel. Hoje, o grande problema no seu trabalho são a pauta de audiências, audiência inicial e audiência de instrução. Então, isso talvez tenha um efeito reflexo não pensado, que é mais audiências, mais adiamentos e possa, talvez, demorar um pouco mais esse processo. Que uma alteração que já foi até referida por ocasião quando nós tratamos do honorário de sucumbência, que todo pedido da reclamatória trabalhista ele passa a ser líquido. É uma exigência da nova lei que o pedido seja líquido e o não respeito, a não observância desse critério implica na extinção do pedido. Tá? E outra novidade é a previsão de que, para o reclamante desistir da ação, uma vez já tendo a empresa apresentado sua defesa, só mediante a concordância da reclamada. Então, apresentou a defesa, ainda que eletronicamente, antes da audiência inicial, apresentada a defesa, eventual desistência implica em necessária concordância. E por que isso? Com o processo eletrônico, nós temos a seguinte situação: necessariamente nós apresentamos a defesa em momento anterior à audiência inicial.
Vamos admitir que o advogado reclamante tenha cometido alguma barbeiragem e verificou isso ao ler a nossa defesa antes de chegar na audiência inicial. Ele vai lá e desiste, entra com uma desistência. Enfim, uma vez apresentada a defesa, ele não pode desistir. Se ele fez algum procedimento errado, agora depende da empresa aceitar ou não. Bom, vamos tentar agora estabelecer uma sistemática de 1 minuto por slide. Vai ser difícil, mas vamos lá. Se a gente conseguir fazer um pouco menos, a gente ganha para outros. Para mim, talvez seja mais fácil. Tá bom, vamos lá, então. Vamos contar, então. Preposto. A nova regra é a seguinte. Agora, preposto não precisa ser mais empregado da empresa. Essa é a mudança sintomática. Isso pode fazer com que empresas deixem de usar a sua mão de obra, que muitas vezes sai da operação, e a gente que trabalha com grandes empresas vê essa reclamação. O cara diz, tem que tirar o meu caixa operador aqui para ir lá no seu trabalho. Então o cara não precisa mais tirar. Vai ter que ter alguém, mas não necessariamente precisa ser empregado. Pode contratar um terceiro. Então eu posso estabelecer agora, advogados, pode criar uma empresa de preposto. Né? Pode ser. Vai ser um risco tremendo, né? Porque se ele fizer uma bobagem num processo e causar uma revelia, ele vai causar um dano grande às empresas, mas é uma possibilidade. Só um esclarecimento conta, que pode abater dos meus minutos. O advogado, em razão do estatuto da advocacia, ele não pode acumular a condição de advogado e de preposto no mesmo processo. Então, se o advogado está habilitado como procurador no processo, ele não pode atuar como preposto. Talvez não tenha prejuízo na ação trabalhista, mas ele vai estar cometendo uma infração ética. Então, efeitos do não comparecimento do reclamante e do reclamado em audiência. Esse é um tema, até certo ponto, polêmico, que me causa prejuízo no tempo. Hoje nós temos a seguinte sistemática. O reclamante não comparece à audiência inicial. O processo é arquivado, ele entra com a segunda ação. Se ele não comparece, é novamente arquivado. Ele deveria esperar 6 meses para entrar com pela terceira vez com a ação. Esses 6 meses geralmente não são observados, não são exigidos, mas não tem ônus nenhum, não tem prejuízo nenhum. Com a nova legislação, o empregado que não comparece à audiência inicial, ele tem que, e o processo é arquivado, ele tem que pagar as custas para entrar novamente com a ação. É condição do ajuizamento da ação. Se ele não comprovar o recolhimento das custas decorrente da ação arquivada, ele não pode promover novamente essa ação. Esse item, esse tema, essa previsão legal é objeto da ação de inconstitucionalidade já referida. Tá? E o que chama a atenção na lei nova é uma previsão de que o juiz reclamante não comparece à audiência inicial. Tá? Mas, se o reclamante comprovar um motivo legalmente comprovado, aceitável, ele não precisa da ausência na audiência em que gerou o arquivamento, ele não precisa comprovar esse recolhimento. Só que agora eu me pergunto, se tinha um motivo legalmente aceitável para ele não comparecer, por que se fez o arquivamento, então? Me parece que, se a lei traz essa previsão, a ausência do reclamante, a audiência inicial, gera o arquivamento de maneira absoluta. Se tiver alguma justificativa para ele não comparecer, o isenta apenas do recolhimento das custas para o ajuizamento da segunda ação, mas não permite que aquele arquivamento seja levantado ou reconsiderado. Né? Enfim, em relação à ausência do reclamado à audiência inicial, a nossa famigerada revelia. Não comparecendo o preposto na audiência inicial, é aplicada a revelia à empresa. Só que os efeitos da revelia eles foram bastante mitigados, né, com a nova legislação. No que diz respeito especialmente no que diz respeito à confissão ficta. E ela não vai gerar efeitos quando tiver pluralidade de empresas no polo passivo, quando o litígio versar sobre direitos indisponíveis, e aí eu fico pensando, bom, se a confissão ficta
não vai gerar efeitos, no caso Chevelier, quando a lide versar sobre direitos indisponíveis e os direitos do trabalhador são direitos indisponíveis, eu posso, então, concluir que a confissão ficta só gera efeito quando a demanda não for decorrente da relação de emprego. For uma ação decorrente, uma contribuição assistencial, uma contribuição sindical, ou seja, aquelas outras demandas de competência da Justiça do Trabalho. A legislação, quando ela traz essa previsão, ela permite essa conclusão. E aí eu gostaria de ouvir o doutor Eduardo. Se é razoável essa conclusão. O problema é a definição do que é direito indisponível, até porque a própria lei muda o paradigma do que é direito indisponível. Ela amplifica a disponibilidade dos direitos trabalhistas na medida em que ela estabelece expressamente a primazia do negociado sobre o legislado. Então, se há uma primazia do negociado sobre o legislado, em tese, esses direitos são disponíveis. E já o eram disponíveis, porque se não forem disponíveis, numa ação trabalhista eu não posso fazer um acordo. Então, esse critério do que, e acho que a lei ela peca na redação em vários aspectos, e esse é um deles, ela podia ser mais exata. O que ela quer dizer com isso? Isso aqui vai gerar muita discussão. Quando tiver uma revelia, claro que a tese da empresa vai ser essa. Direito de trabalho, indisponível, não pode gerar revelia. Mas o lado de lá provavelmente vai alegar exatamente o contrário e não vai ter solução. Outro aspecto importante, então, para a gente tentar abreviar, é que, na ausência do preposto, mas estando presente advogado com defesa e documentos, tanto a defesa quanto os documentos vão ser aceitos. Bom, desconsideração da personalidade jurídica, um tema também não é muito relevante. Aqui, na verdade, o que se fez foi apenas adaptar a regra do processo civil para a CLT. Ou seja, no seu trabalho, a desconsideração... O que é a desconsideração da pessoa jurídica? Eu aciono uma empresa, mas aquela empresa quebrou, não tem como me pagar, eu quero que o sócio dela me pague. É isso, em resumo. E no seu trabalho não tinha critério se fazer isso de qualquer jeito, por despacho, sem o mínimo rito. Agora, se estabeleceu expressamente que tem que ser observado o rito previsto no Código de Processo Civil. A questão das contribuições sociais, que são as contribuições previdenciárias, ela não teve muita alteração de conteúdo, mas trouxe para a legislação trabalhista a redação que está na Constituição e permanece competente da Justiça do Trabalho executar de ofício as contribuições previdenciárias decorrentes das sentenças condenatórias que proferir ou dos acordos homologados. Aí também vem uma seguinte reflexão. A execução não se dá mais de ofício do principal, mas a execução previdenciária se dá de ofício. Então, nós podemos chegar num contrassenso de ter uma execução promovida de ofício só do acessório, sem o principal. Essa é outra consequência, né? A execução de ofício. E até isso aqui, na minha visão, é uma aberração, porque o Código de Processo Civil caminhou para o lado contrário. A execução não era de ofício, era de ofício no cível e passou a ser não mais, acabou-se com o processo sincrético. É uma questão bem técnica aqui. E no processo de trabalho agora não. Agora acabou o processo de conhecimento, começou a hora de executar, o reclamante vai ter que ir lá dizer para o juiz: juiz, eu não quero ficar com essa sentença aqui só no papel, eu quero receber valores. O que me parece algo absolutamente irrazoável. Mas, enfim, é o que está previsto na lei com a lógica empresarial. A impugnação aos cálculos mudou o critério. O critério atual é uma faculdade do juiz conceder prazo para a impugnação aos cálculos. Esse prazo é de 10 dias. Com a nova lei, passa a ser um dever do juiz conceder prazo de 8 dias e prazo comum às partes. Aqui um tema interessante, que é a atualização dos débitos trabalhistas, mas a gente vai passar bem rápido, porque ele está praticamente regulamentado agora. A discussão é o crédito trabalhista, qual é o índice de atualização? A2, a TR, que praticamente não atualiza o débito, e o INPC, que é o índice normal das negociações, o IPCA, que é o índice inflacionário. Houve uma grande discussão judicial e hoje se tranquilizou, pacificou o entendimento, pelo menos no TST, de que o índice é ATR até 2015. A partir de 2015 seria o IPCA. A lei trabalhista agora define, a partir de novembro é o ATR. Ou seja, a discussão vai ficar mantida entre 2015 até novembro de 2017. No que diz respeito à garantia da execução, o legislador
trouxe para a CLT a possibilidade do seguro-garantia, né? Então, a legislação atual não prevê, né? A CLT não sequer tem essa previsão, utiliza-se do CPC, e agora a CLT passa a prever, então, a possibilidade de depósito do valor para a garantia da dívida, segunda possibilidade, seguro-garantia, e terceira previsão, a indicação de bens na ordem preferencial que estabelece o CPC, que aí entra bens imóveis, móveis e aquela lista toda. Bom, aqui a questão do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Isso aqui é quando o camarada foi notificado para pagar e não pagou. Esse Banco Nacional de Devedores Trabalhistas não estava na lei, é uma resolução administrativa do TST que diz, criou um banco de devedores lá. Só, mais ou menos como é que é quando o cara fica... O SPC, exatamente. Dá o seu trabalho. O cara não pagou, fica lá o nome dele lá. Então, a lei nova estabelece essa possibilidade via legislação, ou seja, legal, e, além disso, estabelece também algo que a jurisprudência já estava fazendo, que é protesto de sentença. O camarada perdeu o processo, tá, o processo, já vi que sim, acabou meu tempo, perdeu o processo, e ele vai poder protestar aquele valor em cartório, mas estabeleceu-se um prazo. Mandou pagar, não pagou em 45 dias, vai para protesto. Acho que a gente pode concluir pelo depósito recursal, que eu acho que é importante, o resto é bem técnico. O depósito recursal, que teve uma alteração relevante, né, que é a possibilidade de utilização de seguro-garantia para fins de depósito recursal. Então, empresas com dificuldade econômica, empresas que não têm capital de giro suficiente, e, diante de uma necessidade de interposição de recurso, ela pode utilizar seguro-garantia para fins de depósito recursal. Sendo certo também que a lei trouxe algumas possibilidades de depósito recursal ser feito à metade. Isso serve para as entidades sem fins lucrativos, empregadores domésticos, microempreendedores e microempresas. Bom, pessoal, era isso. Aqui sobrou alguns temas de menor importância, especificamente de recurso de revista, que são... vou tentar resumir... Não vou resumir nada. Vou deixar para as perguntas, que acho que é mais importante. A gente não está aqui para... a gente está mais aqui para esclarecer dúvidas do que qualquer outra coisa. Então, eu agradeço a atenção e a presença de vocês. Obrigado.